É com grande satisfação que iniciamos o 4º Simpósio Direito e Religião, abertura do módulo 4 da Pós-Graduação Internacional em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa. Este evento é realizado pela Associação Nacional de Juristas Evangélicos e pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, por meio da Chancelaria, da Faculdade de Direito e do Centro de Educação, Filosofia e Teologia. E agora, para compor a mesa diretora, convidamos o magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto. Convidamos o excelentíssimo chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie, reverendo Dr. Davi Charles Gomes. Convidamos o diretor da Faculdade de Direito do Mackenzie, professor Dr. Felipe Chiarello. Convidamos o presidente do Conselho Diretivo Nacional da ANAJURE e coordenador-geral da Pós-Graduação Internacional em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa, Dr. Uziel Santana. Convidamos o professor Edilson Carlos Fernandes, professor da Fundação Getúlio Vargas. Para realizar a abertura oficial deste evento, convidamos o professor Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto. Declaramos aberto o 4º Simpósio de Direito e Religião. Senhoras e senhores, convidamos o reverendo Dr. Davi Charles Gomes para realizar um momento de reflexão bíblica. Senhoras e senhores, eu espero que me permitam falar daqui mesmo. Nós procuramos enquadrar tudo aquilo que fazemos dentro da nossa missão, dentro da nossa identidade institucional. Esse enquadramento é importante porque nós sabemos que todas as coisas, no final das contas, têm um bom bocado a ver com perspectiva, né? Num contexto de igreja, quando eu quero ensinar para os jovens e os adolescentes o que significa a diferença que a perspectiva faz, eu digo que quando Davi enfrentou Golias, o povo, os soldados, os bravos guerreiros israelitas olharam para Golias e disseram: um homem desse tamanho nós não vamos conseguir abater nunca. Davi já olhou para ele e disse: com uma testa dessas eu não erro nunca o tiro. Então a perspectiva muda um pouco as coisas e nós queremos propor aquela perspectiva que nos identifica e nos distingue como instituição. E, num tema como o que nós vamos tratar hoje, eu queria propor a vocês um conceito. Era mais fácil falar disso no passado, porque algumas pessoas aqui têm idade para lembrar o que é um cheque. Outras, eu acho que já não têm mais idade para saber o que é um cheque, nunca usaram cheques. Mas, todo mês, quando eu tinha que pagar minhas contas com cheque, dar cheque para pôr gasolina no carro, e tudo, eu gostava de, no final do mês, sentar com o meu livrinho de anotações do cheque e pegar o meu extrato bancário e fazer ali um exercício, cujo nome é muito interessante. Às vezes a gente chamava isso daí de fazer um balanço, mas o nome mais correto que se usava, alguém aqui lembra? Era fazer a reconciliação. Eu digo isso porque o termo reconciliação, às vezes, não é interpretado de forma correta. E lembrar o que é que se fazia ali ajuda a lembrar que reconciliação significa equilibrar as contas. Significa olhar e ver se aquilo que nós temos registrado em um lugar bate com o que está registrado em outro lugar. E quando se fala da intersecção entre religião e direito, uma que é muito antiga, de certa forma, e fica para outra ocasião, eu argumentaria que o Talionis, lex talionis, a lei do talhão, está na base e na raiz de todo o conceito nosso ocidental de justiça. Não tanto no aspecto retributivo, mas no aspecto proporcional. Ele estabelece um princípio de proporcionalidade para as reconciliações. E é interessante que esse conceito de reconciliação, que é essencial para a religião, é essencial também para o direito, onde nós queremos conciliar e mediar as relações entre pessoas físicas e jurídicas. Nós queremos fazer uma reconciliação entre direitos e deveres e pessoas. Há um trecho nas Sagradas Escrituras no qual o apóstolo Paulo, fica na segunda carta que ele escreve aos cristãos
da região de Corinto, ele escreve uma carta pastoral, e falando com eles, ele precisa entrar numa defesa da sua própria autoridade para estar guiando essas pessoas nesse processo. Ele precisa justificar por que é que ele pode estar intervindo em situações que estão acontecendo com eles. É um contexto no qual, no meio daquele povo, havia algumas coisas acontecendo que eram graves irregularidades. Ele escreve uma carta para eles corrigindo, dizendo: vocês estão prevaricando, existem ilícitos cometidos no meio de vocês e vocês não tratam. E na segunda carta ele fala: agora trataram, agora tratem com graça aqueles que foram punidos. Agora restaurem aqueles que se arrependeram. Reestabeleçam uma nova forma de relação. No contexto de fazer isso, ele precisa justificar porque é que ele pode fazer. E ele solta aqui uma frase muito interessante. Ele diz: ora, tudo provém de Deus. Deus que nos reconciliou com Ele mesmo. E agora nos deu o ministério da reconciliação. E é muito interessante essa dupla referência à reconciliação. Ele diz: o nosso referencial transcendente para justificar o que eu vou pedir de vocês é o próprio Deus e o ato que Ele fez, ato jurídico, de reconciliar-nos com Ele mesmo. E como é que Ele fez essa reconciliação? Bom, é um tanto simples. Na história da teologia, hoje em dia, a forma como se explica teologicamente o que Deus fez, ela é chamado de percepção jurídica do pagamento que Deus requereu, mas muitas vezes nós perdemos alguma coisa de vista. A ideia é o seguinte: houve um pecado cometido contra Deus e o salário do pecado, a condenação para o pecado, é a morte. Como a morte cessa a possibilidade do indivíduo pagar a sua pena e ser reestabelecido, Deus cria reconciliação, permitindo que outro pague a pena. E está aí um conceito que, para qualquer jurista, deve ser absurdo, né? Como é que eu posso deixar outra pessoa pagar uma pena que é minha? Deixa eu mudar um pouco a perspectiva e usar Santo Anselmo para me ajudar. Santo Anselmo, escrevendo no período medieval, conceituou a relação como uma de honra e desonra. Ele disse que o pecado é como uma desonra cometida contra uma autoridade. Então ele imagina um duque, um barão ou um rei que foi profundamente ofendido por uma pessoa, por alguém da plebe. Nós temos que entender que ele está falando naquele momento, não podemos olhar com os olhos de hoje, né? Seria um anacronismo. Mas naquele momento ele diz: é uma ofensa cometida contra a nobreza de uma pessoa. E aí ele faz a seguinte pergunta: qual é o tamanho do dano causado na ofensa cometida contra a dignidade de um soberano? E ele mesmo responde: a dignidade daquele soberano é que determina o tamanho do estrago que foi feito. Então, se alguém comete uma ofensa a um igual, o pagamento vai ser proporcional a essa ofensa. Talvez um pedido público de desculpas, talvez um açoite em praça pública, talvez algo desse tipo naquela época. Mas e quando a ofensa é contra alguém cuja dignidade é sublime? Então Anselmo diz: então a ofensa é paga com a própria vida, é uma questão de atentado contra a honra de alguém cuja honra não poderia ser paga por qualquer coisa menos que a vida daquele que ofendeu a honra. E Anselmo diz que os nossos pecados são um atentado contra a honra de Deus, porque Ele nos criou para vivermos como pessoas que amam a justiça, que têm alteridade plena, como pessoas que não se desviam da conduta que causa e provoca o bem do próximo. E esse é um ideal que nós sabemos que não conseguimos experimentar. A nossa natureza parece ser adversa a esse tipo de vida. Então, o que Santo Anselmo propõe
é que, em se tratando de um caso de uma ofensa contra a honra, aí é possível que aquele ofendido ofereça alguém de honra igual que esteja disposto a pagar a punição por aquela ofensa. E aí sim é mais fácil entender que alguém possa pagar em nome de outra pessoa uma ofensa de honra, assim como uma ofensa financeira também. Se fosse um caso de uma dívida financeira, outra pessoa pode escolher pagar aquela conta, certo? E, nesse sentido, Anselmo propõe que Jesus Cristo é oferecido por Deus como aquele que, ferido de morte, aplaca a desonra que é cometida pela rebelião humana contra Deus. E faz com que Deus possa olhar para o ser humano e dizer: eu desejo para esse ser que eu criei e que me desonrou, eu desejo agora olhá-lo como alguém com quem as contas foram reconciliadas. Eis agora o desafio. Paulo fala: Deus nos reconciliou consigo. Ato contínuo, ele diz, e ele nos deu um ministério de reconciliação nesse mundo. Esse é o papel de cada um de nós. Aqueles que militam na área jurídica, daqueles que militam em outros aspectos da construção de nossa sociedade, daqueles que militam na educação, como todos nós aqui, nós recebemos um ministério de reconciliação com as pessoas e das pessoas com Deus, ao anunciar que essa possibilidade existe. Que esse seja um tempo e um encontro onde as palestras e tudo nos ajudem a entender que, quando nós falamos da relação entre religião e direito, esse aspecto de reconciliação está bem no nexo e no fulcro onde as duas coisas se encontram. Que Deus nos abençoe. Amém. Convidamos o professor Uziel Santana para realizar sua saudação. Muito obrigado, bom dia a todos que nos acompanham esta distinta mesa. Eu saúdo na pessoa do chanceler Davi Charles Gomes. Estamos cumprindo aqui o 4º Seminário de Direito e Religião, uma proposta que nós trouxemos para a universidade, para a chancelaria, a qual visa demonstrar as relações que existem na sociedade, relações essas que dão origem também ao direito e que nascem no fenômeno religioso. Fenômeno religioso esse que, do ponto de vista da reforma, por exemplo, que o ano que vem completa 500 anos, podemos extrair preciosas lições para a formação do Estado Democrático de Direito e para a mais moderna teoria dos direitos humanos fundamentais. E também esse evento é a culminância da nossa pós-graduação internacional em liberdade religiosa. É uma satisfação, foi um projeto que também foi abraçado pela universidade, em parceria com a Faculdade de Direito de Coimbra e o Regent's Park College da Universidade de Oxford. E é uma alegria rever os alunos, não estão todos aqui ainda, alguns chegando dos seus estados para esse último módulo, que começa agora e se estende até a sexta-feira em Campos do Jordão. Nós esperamos que vocês possam desfrutar desse evento aqui com 2 grandes professores que certamente vão contribuir para a formação acadêmica dos senhores e senhoras aqui presentes. E nós temos aqui na nossa plateia um público qualificado de professores, de magistrados, promotores, estudantes de direito da área acadêmica em geral, advogados, teólogos. E quando nós começamos esse projeto, doutor Davi, lá atrás, a ideia era fazer com que nós pudéssemos discutir academicamente a relevância que tem o direito eclesiástico, o direito religioso em geral, na sociedade. Você falava de reconciliação. Quando a gente estuda, por exemplo, e talvez o
professor Felipe Chiarello possa melhor dizer que eu sobre isso. Mas quando você estuda a gênese do direito de propriedade, quando você estuda os principais institutos e instituições do direito, todos nascem na teologia, seja de um desvio teológico, como foi a questão dos direitos humanos fundamentais, seja porque, como diria um professor de Recife, Eduardo Rabenrosch, chega um certo momento que a ciência não tem mais como explicar. E por isso que os fundamentos eram metafísicos, teológicos. E aí é onde a gente vê a importância de esse assunto ser debatido no meio acadêmico e na prática jurídica, né? E a nossa ideia não era simplesmente que pudéssemos reunir aqui, nessa pós-graduação, religiosos de vários matizes para debater religião em si. A ideia é que nós pudéssemos falar sobre religião numa perspectiva acadêmica, com argumentos, e eu acho que o resultado foi esse, nesses módulos que tivemos até aqui. Nasce uma nova elite intelectual nessa área, e vocês são essa elite, né? Nós esperamos que, nos próximos anos, e nós já temos resultados práticos, já podíamos contar aqui desse projeto, e a gente vê que vocês agora podem levar essa semente para a prática jurídica, nas suas decisões, ou no meio acadêmico, enfim, né, para que a gente tenha um debate, uma construção de ideias nessa área, que não passe meramente por argumentos teológicos, ainda que sejam muito importantes, mas que com base na chamada ciência do direito. Então, queria agradecer também ao nosso magnífico reitor Benedito, porque acreditou no projeto, e esse aqui é o resultado. Eu acho que ainda hoje a gente vai conseguir publicar o edital da segunda turma, né? E assim nós vamos construindo essa caminhada a fim de que no meio, na esfera pública em geral, tenhamos cientistas do direito que falem sobre o fenômeno religioso. Gostaríamos de convidar o professor Dr. Felipe Chiarello para realizar sua saudação. Bom dia a todos. Magnífico reitor, Benedito, digníssimo chanceler Davi, meu caríssimo Ziel, professor nosso da Faculdade de Direito, que comanda a pós-graduação, meu queridíssimo amigo que estou revendo hoje, professor Edson, meu colega de tantos anos de docência, e foi muito bom quando o querido Ziel falou que nós íamos nos encontrar aqui. Eu fiquei mais feliz porque nós já lecionamos em outras oportunidades, e o professor Edson, além de ser um brilhante advogado, também trabalha a área da contabilidade. Então, ele, além de advogado e contador, ele consegue escrever no Valor Econômico, no jornal Valor Econômico. Então, é uma pessoa que dita tendências nessa área. Então, é uma grata satisfação revê-lo. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito os ensinamentos do professor Edson. Eu queria fazer esse registro antes da gente começar. E também queria registrar e agradecer a toda essa equipe que ajudou na elaboração, ao nosso cerimonial, sempre impecável, a toda a equipe de filmagem, de organização do evento, toda a infraestrutura, a cobertura, e agradecer também a comissão da pós-graduação de Direito, a comissão de eventos, que sempre nos auxilia nesses projetos. Eu não posso deixar de registrar também a presença do nosso presidente da ABAMAC, Associação dos Bacharéis do Mackenzie. Queria agradecer muito a sua presença, sempre abrilhanta os eventos do Mackenzie, presidente. Seja sempre muito bem-vindo. E eu queria, sem mais demoras, dizer que a nossa abordagem depois trabalhará exatamente dentro do contexto que vocês falaram, sobre a questão da liberdade de religião e como se comporta o histórico constitucional brasileiro. Então, nós vamos fazer um passeio por essa história para contextualizar. Ok? Muito obrigado. Convidamos o professor Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto para realizar sua saudação. Bom dia a todos. Queremos saudar a todos os integrantes aqui da mesa, em nome do nosso chanceler, Dr. Davi Charles Gomes.
E queremos parabenizar por mais esse seminário, né, conjunto entre a nossa Faculdade de Direito e a ANAJURE, na área de Direito e Religião. Assunto dos mais importantes dentro de uma instituição, sobretudo como a nossa, uma instituição confessional. E nós queremos dar as boas-vindas a todos os alunos do curso, né, que neste momento estão aqui para integralizar o quarto módulo, né, o nosso curso de pós-graduação em Direito Constitucional e Liberdade Religiosa. Quando nos foi trazida essa proposta, nós tivemos um certo tempo de maturação para entendermos a proposta, considerando que ela era diferente das propostas que nós vínhamos realizando a cada... Aliás, nós temos aqui mais de 60 cursos de pós-graduação que são oferecidos regularmente, e tantos outros que são oferecidos em função de demandas específicas, cursos em company e assim por diante. Mas esse curso trazia algo diferente, considerando que grande parte do corpo docente não seria da nossa universidade. Então, isso nós precisaríamos pensar um pouco como fazer isso e, além mais, para complicar mais ainda, mas algo extremamente positivo e gratificante, né? 2 módulos internacionais. Então, o desafio era muito grande. Então, tivemos um tempo de maturação para que nós pudéssemos, então, iniciar este curso, e tenho certeza, pelas informações, pelas avaliações que nós temos recebido, tem sido um grande sucesso. E, em função desse sucesso que tem sido alcançado, nós estaremos, sim, oferecendo a segunda turma. E apenas, não sei se hoje, exatamente hoje, nós teremos condições de publicar o edital, mas certamente estaremos trabalhando hoje, sim, e amanhã, certamente, quem sabe, nós só poderemos publicar o edital para que nós possamos ter o maior tempo possível de divulgação e que os nossos futuros alunos que estão espalhados em vários estados. Eu não sei, doutor Ziel, se tem ideia de quantos estados nós temos aqui representados. Não, no nosso conjunto de alunos, uns 10 estados. Então, certamente, a divulgação precisa ser feita com muito cuidado e com muita antecedência, para que nós possamos, então, ter aqui conosco aqueles alunos interessados em integralizar este importante curso. Nós queremos, então, em nome da Universidade Presbiteriana Mackenzie, dar as boas-vindas a todos vocês e desejar muito sucesso na conclusão desse importante curso. Sei que, a partir de agora, a partir deste curso, cada um de vocês será um multiplicador, não é, de todos os preceitos e uma melhor apropriação daquilo que a nossa Constituição nos assegura como Estado laico. Ou seja, embora na Constituição esteja muito claro isso, nem sempre isso é praticado. E não tem sido poucas as investidas do governo federal do nosso país, através dos seus mais diferentes segmentos organizados, no sentido de suprimir a liberdade religiosa aqui no nosso país. E nós temos que estar atentos, e mais do que nunca, como instituição que tem uma identidade muito bem definida, uma identidade confessional, nós temos que estar colocando a necessidade da liberdade de expressão, que, por sinal, é o assunto hoje da palestra, hoje, neste último módulo, nessa primeira palestra. A liberdade de expressão, ela precisa ser assegurada no sentido de que, no contexto da liberdade religiosa, nós possamos ter a liberdade de ensinar às nossas crianças aquilo que nós entendemos que faz parte do contexto da nossa cosmovisão cristã. Que nós possamos ter a liberdade, onde quer que nós estejamos,
de, com base nos nossos princípios e os nossos valores, expressar o sentimento que nós temos como discípulos de Cristo e responsáveis em levar a bandeira da expressão, da livre expressão, do livre pensamento, também no aspecto da liberdade religiosa. A liberdade de culto, ela sempre esteve e pode e continua estando em perigo no nosso país. Não foram poucas as investidas para suprimir esse direito constitucional que todos nós temos. Seja qual for a matiz religiosa, o direito de culto, ele tem sido, mais do que nunca nos últimos tempos, tem sido um alvo aqui no nosso país. Nós devemos estar bastante atentos. E vocês, juristas, são, mais do que nunca, peças fundamentais nesse processo, para que, com base na lei, com base nos argumentos jurídicos, nós possamos, então, assegurar a nossa liberdade de expressão. Então, muito obrigado pela presença de todos e desejo um bom evento.